Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E o Nerdologia de hoje será uma maravilha. Mulheres guerreiras são retratadas na cultura pop, muitas vezes como uma personagem que oferece um contraste ao estereótipo da donzela em perigo, típica de obras mais antigas. A princesa Leia, que salva seu amado, ou a Mulher Maravilha, que constantemente se solta de amarras com sua própria força, sem precisar de resgate, são alguns exemplos. A inspiração dessas personagens é muitas vezes histórica. A Mulher Maravilha seria uma amazona, as mulheres guerreiras da antiga região da Sítia, temidas pelos gregos e que ganharam contornos lendários. A guerreira chinesa Mulan, antes de ser um desenho, é uma personagem lendária, uma adaptação de uma general chamada Fu Hao. Mulheres vikings provavelmente também eram guerreiras, embora isso ainda seja discutido. Na Europa medieval, alguns exemplos como Joana d'Arc e Florina da Burgúndia. No Japão, existem as Zonabu-geisha, mulheres das castas nobres que aprendiam as artes da guerra, uma versão feminina do samurai. No Brasil, Anita Garibaldi, Maria Quitéria e as mulheres Caiová são alguns exemplos históricos. As mulheres guerreiras não são apenas coisa da história. Numa Nerdologia sobre o Oriente Médio, comentamos um pouco sobre o povo curdo. Os curdos são um grupo étnico que habita terras no centro da região. O sudeste da Turquia, noroeste do Irã, o norte do Iraque e o nordeste da Síria. São considerados a maior etnia que não possui seu próprio país. Do século XVI até o final da Primeira Guerra Mundial, os curdos estavam inseridos no Império Otomano. Esperavam conseguir a independência com o fim do Império, o que não ocorreu. Falam seu próprio idioma e são em maioria muçulmanos sunitas, mas também existem comunidades de outras religiões, como judaísmo e cristianismo. Hoje, existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo, com metade deles vivendo dentro da Turquia. Fora dos 4 países da região, a Alemanha tem a maior comunidade curda da diáspora, cerca de 800 mil. É justo no norte do Iraque e no nordeste da Síria que o auto-intitulado Estado Islâmico está mais presente desde sua fundação. No ápice do seu poder territorial, a organização dominou grande parte desses territórios, e os curdos foram das primeiras populações atacadas e que conseguiram resistir. Após relatos de que terroristas capturavam mulheres curdas e yazidis e as usavam e vendiam como escravas sexuais, sendo vítimas constantes de abusos e de violência, as mulheres da região passaram a participar dos treinamentos militares e formaram suas próprias unidades de combate. Inicialmente apenas para defesa, mas, com o crescimento dessas unidades e comprovado valor no campo de batalha, tornaram-se grande e importante parte das forças curdas que combatem principalmente o Estado Islâmico. O fenômeno das tropas femininas curdas também é consequência de um processo histórico das mulheres curdas. Por exemplo, Fatah Hesh liderou tropas curdas que combatiam pelo Império Otomano contra os russos no século XIX. Muitas mulheres curdas fizeram parte dos partidos políticos e movimentos de resistência pela independência dos curdos, especialmente contra os governos do Iraque e da Turquia. Um exemplo que tornou-se célebre é o de Leila Kazim, que foi executada por enforcamento em 1974, em Bagdá, sob a acusação de tramar o assassinato de Saddam Hussein. A emancipação das mulheres na sociedade curda é vista tanto como uma forma de expandir a base de luta pela independência e também como um distanciamento das práticas retrógradas comuns na região, incluindo entre os curdos. Atualmente, na Síria, a principal dessas tropas é a Unidade de Defesa Feminina, conhecida pela sigla em curdo YPJ, formada em 2012 como a ala feminina da Unidade de Defesa Popular dos Curdos Sírios. A YPJ tem um tamanho estimado de 24 mil combatentes, todas voluntárias e a maioria de origem curda, lideradas pela comandante Rojda Felat. Elas são parte essencial da defesa de Rojava, a federação autônoma da região habitada pelos curdos, formada no norte da Síria durante a Guerra Civil. Uma importante batalha nessa região, com participação decisiva das tropas femininas, foi o cerco de Kobani, que durou mais de 6 meses. Foi durante esse cerco que a curda Arim Markin decidiu explodir a si mesma em meio a terroristas para evitar ser capturada e tratada como escrava. Os curdos de Rojava são reconhecidos e apoiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, que defende a autonomia curda dentro da Síria após o final do conflito. Segundo a obra Revolução Ignorada, que trata da luta feminina curda a partir de fontes diretas, o governo de Rojava segue princípios de democracia, sustentabilidade e igualdade entre homens e mulheres. Além do Estado Islâmico, as forças curdas sírias combatem grupos historicamente ligados à Al-Qaeda e os grupos de turcomanos, apoiados pelo governo turco, que também enviaram tropas próprias para o conflito.
Devido à maioria dos curdos, cerca de 18 milhões, residir dentro da Turquia, o governo turco não vê a luta curda com bons olhos. Pelo contrário, considera os maiores partidos curdos como grupos terroristas e sequer usam a palavra curdo, chamando-os de turcos das montanhas. A Turquia teme que a formação de um país curdo independente, o Kurdistão, enfraqueça seu próprio país, perdendo território e população. Esse receio é tamanho que a Turquia é suspeita de ter apoiado grupos terroristas e extremistas por combaterem os curdos. Recentemente, a Turquia invadiu o Iraque para atacar os curdos iraquianos. Os curdos iraquianos são reconhecidos pelo governo de Bagdá, e a língua curda é considerada um idioma oficial do país, onde residem cerca de 5 milhões de curdos, todos na região norte. Dessa população, 240 mil compõem os Peshmerga, as forças armadas e de segurança do Kurdistão iraquiano, que possui autonomia desde 2005. Essas forças são muito maiores e organizadas do que as forças curdas na Síria, possuindo centenas de tanques e outros veículos pesados, além de tropas especiais e helicópteros. Ao menos 600 integrantes femininas existem nas forças Peshmerga, palavra que significa antes da morte, já que todo guerreiro desafia a morte. Em homenagem às mulheres iraquianas que viveram submetidas ao Estado Islâmico, as curdas Peshmerga vão para a batalha usando maquiagem. O uso de cosméticos e outras vaidades pessoais era visto como pecado pelos extremistas, que puniam as pessoas com chibatadas e outros castigos físicos. As mulheres curdas e sua luta por independência mostram que mulheres valentes não são apenas personagens da ficção ou da antiguidade, mas também parte de algo que acontece enquanto você assiste esse Nerdologia. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo e a história dos piratas, a conhecida bandeira dos piratas, uma caveira com ossos cruzados e um fundo preto, é chamada de Jolly Roger. Essa era uma expressão para uma pessoa desprendida, desencanada. Passou a ser usada para as bandeiras, pois os piratas eram, de forma romântica, vistos assim. Mas nem todas as bandeiras piratas eram iguais. Alguns capitães conhecidos tinham suas bandeiras próprias, com esqueletos, pessoas, corações. Uma variação bem famosa é a de Calico Jack, com 2 espadas no lugar dos ossos. Outro aspecto da cultura da pirataria caribenha, que é presente na cultura pop, é o baú ou armário de Davy Jones. Jones era um personagem folclórico, uma espécie de guardião dos mortos do mar, especialmente os afogados. O seu baú é uma referência ao fundo do mar, e mais importante, ele não era um personagem malvado, mas alguém que cuidaria dos mortos. Para os fãs da banda Iron Maiden, uma de suas músicas cita Davy Jones. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre mulheres guerreiras e até a próxima!